Glória divina e trina ternura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus queridos irmãos, nós estamos meditando sempre a segunda carta aos Coríntios. Nós já temos meditado umas vezes e voltaremos a esta carta, mas sendo que o Evangelho tem um tema tão atual, antigo e novo sempre, a reconciliação. Sempre nós temos aprendido que uma ofensa cria rancores, é um veneno, e nós ainda não aprendemos que quando você tem um rancor com alguém, ele diz, ele vai me pagar. Você não percebe que você prejudica mais a você do que a ele. Seja inteligente, perdoa logo. Mas isso não é fácil. Quando eu penso, nos anos que lecionava a história da igreja, pensava aquela divisão que teve entre o Oriente e o Ocidente. Havia vários motivos, pressões políticas. E no ano 1054, chegou lá, em Constantinopla, chegou a excomunhão do Papa ao patriarca de Constantinopla. Colocou lá em cima do altar. E assim uma briga, a divisão continuou. E ainda continua, embora em parte já teve uma reconciliação. E no ano 1964, portanto, mais de 1000 anos depois, 910 anos depois, é curioso que o Papa Paulo VI se encontrou com o patriarca de Constantinopla, com Atenágoras. Sei que eu era estudante de teologia, foi um encontro emocionante quando os dois se abraçaram. A humanidade ficou assim, emocionada daquele abraço. Mas eu posso dizer que na minha vida de missionário, de padre, é difícil dizer qual é a maior alegria. Tantas ingratidões, também tantas decepções, mas tem alegrias que são alegrias inefáveis, quer dizer, a palavra não pode explicar. Mas eu queria partilhar uma experiência. Num retiro de jovens, uma moça manifestou um rancor contra a própria mãe, que não queria conhecer, embora esta mãe tentou várias vezes de reconciliar-se com ela. Acontece que esta mãe, jovem, noiva, ficou grávida, o noivo a deixou, foi um drama. E quando ela teve a criança, era uma situação tal que não podia criá-la, não sabia como. E ela teve uma intuição: eu vou deixar esta minha filha com uma amiga, mas eu não vou condicioná-la, aliás, uma amiga que há tantos anos não conheci, não tinha mais tido contato. E ela, um belo dia, ajeitou a própria filha, fez uma caminha e deixou lá na área coberta desta amiga. Esta amiga, logicamente, que não tinha filhos, a criou. E 18 anos depois, eu me encontrei com esta criatura, esta filha de Deus, em total revolta contra a mãe. Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros,
eu por alguns anos, não lembro quanto, 2 ou 3 anos, trabalhava, conscientizava, preparava a mãe que estava louca para se encontrar com a filha, abraçá-la, pedir perdão, explicar o porquê tinha abandonado. Mas muito mais, o meu trabalho foi uma terapia que eu fiz com a filha, porque a filha tinha uma revolta tão grande. Mas eu posso dizer a vocês, por graça de Deus, consegui que as duas viessem se encontrar lá numa sala da casa paroquial. Talvez foi uma das cenas mais emocionantes que eu vi na minha vida. Chegou antes a mãe, impaciente de abraçar a própria filha, e depois chegou a filha. Quando a mãe se aproximou para abraçá-la, a filha fez uma rejeição. Estou aqui só porque o Padre João me chamou. Mas esta mãe não desistiu. Assim, agarrou esta filha e por alguns minutos havia sempre esta rejeição, até que a um certo momento as duas caíram no choro, aquele choro histérico, e eu escutava esta mãe: minha filha, se você soubesse o que eu passei na minha vida, foi um inferno. Eu te controlava quando você ia na aula, quando você, nos teus passos de longe, mas sempre estava perto de você, rezando, sonhando este abraço. Ao final, esta mãe me dizia: é incrível, Padre João, o Senhor deixou a sua pátria, a sua família, o Senhor não imagina, de tão longe o Senhor veio aqui para realizar este que é o milagre de Deus. Eu queria dizer hoje a todos que sempre tem uma saída, mas precisamos muita humildade. Às vezes nós não sabemos o que existe atrás. Esta filha, eu tentava de motivá-la, mas você veja, tua mãe te deixou com uma amiga, você teve esta mãe adotiva que é um anjo, teve uma educação excelente, mas o rancor é tão grande, este veneno, que quanto antes nós nos libertamos, melhor é. Vamos pedir isso a Deus nesta missa e peçamos de perdoar, não esperar. Claro, às vezes somos muito orgulhosos, a gente não é capaz de dizer desculpe, mas com gestos de ternura, às vezes os lábios não conseguem dizer desculpe, mas os gestos de ternura já são sinais que valem tanto quanto uma palavra. Vamos pedir isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.